Boa noite. Vamos orar pelas crianças, pelo culto infantil ainda? Você pode tomar seu assento? Vamos orar junto por eles todos. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos esse momento em que as crianças vão ouvir a palavra na linguagem delas e nós aqui na nossa. Abençoa a prof, abençoa esse cultinho, abençoa esse culto, esse testemunho que eu vou trazer aqui. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, e, enfim, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade e aceita nos nossos corações. Fala conosco, com cada um. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que sim. Eu vou pregar sentado. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Pregar, na verdade, não, né? Também, porque eu vou exaltar o que Deus fez na minha vida, exaltar a Ele pelo que Ele fez, mas eu vou também contar o que aconteceu, né? Dar esse testemunho e trazer algumas aplicações, algumas observações que eu fiz lá durante o tempo no hospital, depois aqui em casa, coisas que eu estou aprendendo ainda. E ainda vai vir muita coisa, eu percebi isso, né? O processo não terminou lá no hospital apenas. Mas eu quero contar isso para vocês e levar vocês a refletirem também no que eu trouxer aqui, das reflexões, alguns textos bíblicos que Deus me deu, falou através deles comigo. Vai aplicando isso na tua vida. Não olha para isso aqui que eu vou fazer e pensa, uau, que legal, que bênção, que ele viveu. Mas se coloca na presença de Deus, se questionando como eu poderia viver isso, sem passar um AVC em nome de Jesus. Mas como é que eu poderia aplicar, fazer isso na minha vida, aprender isso, enfim, apliquem isso à vida de vocês. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, eu estou muito grato a Ti por poder ter chegado até aqui, Senhor. Obrigado por eu poder estar aqui compartilhando do que o Senhor fez. E eu quero, acima de qualquer outra coisa, Senhor, reconhecer que eu só estou aqui porque o Senhor fez uma obra muito grande na minha vida. E eu agradeço a Ti, Pai, por todas as pessoas, por cada um que orou por mim, Senhor, que se importou, que perguntou, que abraçou, enfim, que mandou mensagem. Senhor, por cada um da Tua igreja, espalhada aí por tantas cidades, que foi usado por Ti, Senhor, para lutar em oração, em meu favor. Eu não sei onde é que eu estaria se não fosse essas pessoas, Senhor. Muito obrigado por isso. E que nessa noite, e nesse processo todo que eu estou vivendo, e que a igreja está vivendo comigo, Senhor, nós possamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deixa eu contar uma linha do tempo. Alguém me ajuda no final a lembrar que tem que falar do impacto, que eu anotei aqui, tá? Alguém me dá um toque aí. Obrigado. Anotei aqui para não esquecer. Como é que foi, o que aconteceu, né? A linha do tempo aí do acidente. Terça-feira, dia 13 de maio, umas 8 e pouco da manhã, eu, o Nadir e o Ângelo nos encontramos, né? Como muitas outras vezes já tinha feito, cada um com a sua motosserra, com os machados, as luva e coisa arada, né? Pegamos a caminhonete do Nadir e fomos lá para o interior para fazer lenha. Então, fomos lá, né? E começamos e tudo mais. Aí, por volta das 9h30 da manhã, a gente foi cortar uma árvore morta, né? Uma árvore meio podre, que estava encostada, assim, lado a lado com outra. Tava os galhos entrelaçados. E daí fui eu que cortei ela com a motosserra, e ela não caiu na hora, porque ela estava presa na outra, a gente foi empurrar. Quando a gente empurrou, ela deu um soco no chão, assim, deu um tranco no chão, e a ponta dela em cima soltou e caiu em cima de mim. Então essa foi a história do galho, né?
Aí, uma semana depois, o Nadir e o Ângelo fizeram a lenha, terminaram a lenha e levaram lá para mim, para nós usar no fogão, né? E o Ângelo ajuntou o bendito galho e levou lá para mim. E daí eu me surpreendi, eu até esqueci de botar a foto aí para vocês verem, mas dá para mandar no grupo depois. Na minha cabeça, era um galho assim, né, do tamanho de 2 garrafas PET, mais ou menos. Daí, quando eles trouxeram lá, essa foi a parte que ficou, assim, para frente, né? Porque para trás de mim ficou outro pedaço do galho. Ele quebrou quando me acertou aqui nesse ombro. Então, o galho é da minha altura, para vocês terem ideia, né? A gente já ficou surpreso ali de ver depois que eu podia ter morrido de tomar aquele galho na cabeça. Mas não foi na cabeça, foi no ombro, né? No ombro direito aqui. Não quebrei nenhum osso, nada disso. Eu só fiquei sem fôlego na hora. Muito sem fôlego, assim, por causa da pancada, mas estava caminhando. E aí consegui falar meio cortado para ele assim, estou sem fôlego, vou sentar. E aí sentei lá no pé de uma árvore. E aí passou 2, 3 minutos ali. Quando eu tentei mexer a perna direita, o braço direito, eles já estavam paralisados, né? Daí eu tentei falar também, o lado direito do rosto aqui estava paralisado. Não sentia mais, a língua enrolando. Conseguia falar, mas, enfim, o lado direito todo paralisado. Daí eu falei para o Ângelo, tá mais sério, me leva para o hospital. Fomos correndo, né? Foram correndo, que eu não corria mais. Aí a gente veio aqui para o HSA, fiz raio-x, fiz tomografia, fiquei ali em observação e ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Eles achavam que era uma lesão nos nervos do braço, só que não fazia sentido, daí o rosto, a perna, tudo paralisado, né? E fiquei ali um bom tanto. E às 7 da noite, então, me transferiram para o São Vicente, em Passo Fundo, né? E lá eu fiquei, então, até o dia, não lembro, na sexta-feira da outra semana. Então, foram 9 dias no hospital. Aí lá no São Vicente, eu fiquei lá na emergência 3 dias, aí fizeram ressonância, fizeram tomografia, fizeram ecocardiograma, de tudo, assim, para tentar encontrar alguma causa, alguma razão. Aí eu fui para o quarto, né? Daí é uma beleza, porque eu saí da emergência. Quem já passou para o hospital sabe como é que é. Emergência é aquele quarto com 15 camas, assim, e loucuragem, 24 horas, gente chegando, saindo e tal. Gente, eu digo, pessoas machucadas, quebradas, doentes, né, e tudo mais, enfermeiro. Aí eu fui para o quarto, daí era mais tranquilo e tudo mais. Fiz mais exames depois disso. E até agora não sabemos o porquê, o como desse AVC, né? Não foi explicado. Eu fiz, só para vocês terem ideia, depois lá no quarto, né, eu fiz ainda mais tomografia, fiz uma angiotomografia com contraste, e me viraram do avesso ali. Não acharam nada que explicasse eu ter um AVC, né? Aí o que aconteceu de fato é que provavelmente foi uma isquemia por dissecção arterial. Deixa que eu explico. Uma isquemia é um derrame que não rompe uma veia, né? Não foi hemorrágico. Foi uma veia que trancou sem um coágulo, sem alguma coisa ter ido ali e feito aquele fechamento. Ela, assim, encolheu, parou de passar sangue e abriu de novo e voltou a passar. E aí, como é que isso afeta o corpo? É como se o lado direito tivesse passado por um apagão completo de luz, assim. Pensa na casa, né? Quando dá aquele apagão, desliga todos os eletrodomésticos, tudo da casa desliga. Daí volta a luz, as coisas ligam de novo. Mas aí assim foi com o meu corpo, né? Deu aquele bloqueio, fechou uma veia e logo abriu de novo. Mas daí deu aquele apagão no lado direito do corpo. Então o AVC foi no lado esquerdo, né? Como o cérebro trabalha com polos invertidos, aí foi no lado esquerdo. Lembra, o galho caiu no lado direito. O AVC foi no lado esquerdo, então não faz menos sentido ainda, né? Parece que não foi ligado aí com o galho ter caído. Mas aí deu esse apagão, eu fiquei sem os movimentos, né? Sem sensibilidade, não completamente, mas, enfim, ficou meio amortecido e aí foi voltando aos poucos. Como é que isso me afetou? Então, dessa forma, esse apagão, eu tenho menos fôlego,
menos força, menos resistência para fazer as coisas. Como vocês veem, eu consigo usar meu braço, mas ele parece muito mais pesado que o outro. Eu consigo caminhar, mas a perna não responde tão bem quanto a outra. Ela começa a tremer se eu fico, de certa forma, certo jeito que eu boto o pé ali. Mas, ao que tudo indica, os médicos dizem, fazendo fisioterapia e tudo mais, eu vou recuperar completamente os movimentos. Eu vejo isso, eu creio nisso também. Estou bem tranquilo, vocês vão ver aí, eu vou falar um pouco mais no testemunho. Acho que tranquilidade e paz é o que me definiu em todo esse processo, aí, em todo o tempo. É uma coisa que só Deus pode dar. E eu estou tomando remédio contínuo, agora sem previsão de parar para prevenção. Como não se sabe por que teve um AVC, vamos errar por exagero, né? Então, tomar remédios aí, 2 remédios para evitar que talvez aconteça outro. Ontem eu estava conversando com os jovens, eles me pediram, tem dor, né, de alguma coisa? Não tenho dor. No máximo uma dor muscular quando eu forço demais, né? O lado direito está mais fraco. Que mais que tinha de dúvida aí? Me perguntar? Se eu senti alguma coisa antes do AVC, não senti nada, não tinha dor de cabeça, não tinha tontura, não tinha estresse demais, não tinha qualquer coisa assim que dizem, né? Como sintoma de AVC. Não tive, né? Então, eu vinha de um mês cansativo, de um mês com muitas coisas para fazer, eu percebi, eu sabia que eu estava cansado, mas nada fora do normal, né? Nada exagerado, enfim. Mas é isso, agora estou assim, estou bem, muito bem fisicamente, né? Consigo fazer de tudo, bem mais devagar e com bem menos intensidade. Então eu faço as coisas em casa, eu lavo um pouquinho de louça, sento, tenho que respirar e tal, faço alguma outra coisa, paro, né? Enfim, desse jeito que eu tô. Acho que disso aqui basta falar isso aí, né? Tá tranquilo, deu para entender no geral. Tem aí algumas observações, então, que eu tive nesse tempo, tanto no hospital quanto agora em casa, refletindo e tudo mais. E aí algumas delas, 2 delas, especialmente com textos de Deuteronômio, porque lá no hospital, no quarto, que daí eu podia ler, podia ter a mochila e tal, aí eu estava com a Bíblia, né? O Nadir me emprestou a Bíblia lá, aí eu estava lendo Deuteronômio na sequência da leitura. Então um texto que me chamou a atenção, Deuteronômio 8, versículo 2. Eu gostaria que você lesse junto comigo. Deuteronômio 8, 2. Deuteronômio 8, 2 diz assim: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E aí, quando eu li esse texto, gritou aos meus olhos essa parte do para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos do Senhor. E eu percebi que mais ou menos isso aconteceu comigo durante todo esse tempo no hospital. E eu entendi que eu saí aprovado dessa prova, porque eu consegui estar alegre o tempo todo. Não estou dizendo que Deus quer que todos nós estejamos alegres nas dificuldades, felizes, dando risada, como eu estava, porque até eu me achava meio maluco. Mas eu estava lá na emergência, eu estava no quarto, eu estava me arrastando, não conseguia fazer as coisas direito, não conseguia tomar banho sozinho, tinha que ter ajuda, e eu estava feliz demais com isso, gente. Porque é uma coisa que só Deus consegue operar. Agora, quando eu escuto músicas assim, pois de pasto inundas meu ser, né? Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Essas músicas fazem muito mais sentido, porque eu me vi vivendo isso. E não que assim, eu vou voar sobre a tempestade. Não, só foi acontecendo. E eu percebi que o meu coração estava guardado no Senhor.
Isso é uma coisa que só Ele pode operar em nós, se a gente tiver disposição. E eu sou grato demais porque Ele fez isso comigo e me guardou nesse tempo. Então eu glorifico ao Senhor. Teve 2 momentos no hospital em que eu chorei, me senti angustiado assim e tal. O primeiro foi bem no início aqui, logo que me largaram aqui, o Ângelo e o Nadir aqui no hospital, e eu estava lá entrando na máquina da tomografia e tudo mais, e eu ficava pensando, e se eu ficar assim para o resto da vida, eu não vou conseguir abraçar minha esposa e não vou conseguir brincar com meu filho. E era isso que eu pedia para Deus, eu quero abraçar minha esposa e quero brincar com meu filho. E naquele momento ali estava difícil, porque foi bem na chegada, assim, foi a hora que caiu tudo sobre a minha cabeça, né? E aí eu falei isso com Deus, e aí eu lembrei de novo de uma entrega que eu tinha feito lá no seminário, no primeiro culto que nós tivemos lá, quando eu comecei a faculdade de teologia. Depois, várias vezes eu e a Lê fizemos isso juntos, já casados, né? E aí essa música de hoje, a Ele me entreguei e nele confiarei, faz mais sentido ainda, porque lá no seminário, a entrega que nós fizemos foi o seguinte: nós ouvimos um testemunho de um pastor bem experiente, já idoso, né, que já estava aposentado, e ele contou uma história de que eles tinham entregado tudo a Deus e dito: Senhor, é tudo teu, a nossa vida, os nossos bens, a casa, o carro, é teu, então faz o que o Senhor quiser. E um dia eles chegaram em casa do culto, tinha uma casa de madeira, filhos pequenos e tal, e a casa tinha pego fogo. E eles chegaram e estava só o que tinha de material na casa, né? Só de concreto. O resto tinha queimado tudo. E aí na hora ele lembrou: Senhor, eu entreguei, é teu, faz o que quiser. Faz o que quiser. O Senhor quis tirar, o Senhor vai dar de novo e eu confio. E aí lá, contando esse testemunho, daí ele disse que deu menos de um dia, eles já estavam em outra casa, com móveis doados, com roupa para todo mundo, enfim, né? É o que Deus faz na nossa vida, na vida da igreja. Naquele culto, ele nos desafiou a entregar dessa forma. E eu entreguei. Eu sei que foi sincero, eu disse: Deus, eu estou entrando nessa vida, eu estou entrando nessa loucura aí. Eu estou entregando para Ti agora. Se o Senhor quiser tirar o que eu tenho e o que eu não tenho, é tudo Teu igual. Quer tirar a minha vitalidade, a minha energia, a minha saúde, só me ajuda a entender o que o Senhor quer com isso. O que o Senhor quer ensinar, o que o Senhor quer fazer. Acima de tudo é para a Tua glória. E aí naquela hora que eu estava ali, fazendo o exame, pensando nisso, eu lembrei dessa entrega. E eu lembrei que isso fazia todo sentido. Eu posso dizer para vocês que, graças a Deus e ao que Ele opera na nossa vida, em momento nenhum eu fiquei ingrato, eu fiquei com raiva, eu fiquei assim: meu Deus, por que isso? Porque eu entreguei. E quando a gente entrega, Ele cuida, em qualquer circunstância. Então, isso já fica um desafio para você. Desapega das coisas dessa vida. Aproveita o que Deus te dá, mas desapega, porque não é teu, não é nosso. E olhando de um ponto de vista eterno, faz muito mais sentido. A minha vida não é esses 60, 70 anos que me sobram aqui, que me restam. A minha vida é muito mais do que isso. E se eu perder as coisas, se eu ficar numa cama aí, nesses poucos anos que me restam, azar. Eu vou ter muito tempo de alegria depois disso, muito mais. Glória a Deus. Deixa a tua Bíblia marcada em Deuteronômio, mas abre agora Provérbios comigo. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Esse texto eu procurei em casa depois, porque eu só lembrava da ideia do que ele trazia. Mas ele diz assim:
Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E o versículo 25 diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E o que mais me chamou a atenção nesse palavra bondosa e nesse língua dos sábios que traz a cura, foi a atitude de 2 colegas de quarto meu. Quando eu mudei lá para o quarto, lá no Hospital São Vicente, tinha 2 senhores lá. Um tinha estava terminando a recuperação de uma cirurgia, e o outro estava esperando para fazer uma cirurgia, os 2 do coração. Então os 2 estavam super bem, né, assim, ativos ali, conversando e tal, e umas figuras, a gente deu tanta risada com aquele povo lá. Mas o que mais me marcou, o que mais me mudou, assim, toda a minha estadia lá, foi como eles me influenciaram, como eles me animaram, me incentivaram a tentar me mexer, a tentar caminhar, dizendo assim: não, mas tá louco? Não fica deitado aí, tenta ir no banheiro, vai, mexe a perna, sabe? E daí eu tentando, assim, no primeira manhã que eu estava lá na emergência eu estava quieto na cama, tu não pode sair, tu não tem muito o que fazer. Lá no quarto, mudou, assim, virou a chave. E com eles, aquele ânimo deles, aquele alto astral, cara, nós estávamos no hospital, é o lugar para tu ficar amuado, para tu ficar cabisbaixo. Mas eles estavam ali, piada e tal, e me incentivando a tentar, e eu fui tentando, e eu vi que eu estava muito melhor do que eu achava. Eu vi que eu estava conseguindo mexer a perna, eu vi que eu conseguia mexer o braço, eu vi que eu conseguia sair da cama com ajuda, né, apoiado e tal. E aí eles, toda vez que eles me viam, que eu passava por eles ali no quarto e tal, eles diziam: mas tu vai, 2 meses já está de novo. Então vai fazer umas fisioterapias e já vai estar correndo de novo. Cada vez que eu encontrava. E como isso fez a diferença. Uma coisa tão simples, tão boba. Eu que normalmente não me deixo afetar muito por essas coisas que eu escuto e tudo mais, mas naquele momento Deus colocou aqueles 2 senhores ali justamente para usar dessa forma. Um deles era cristão, convertido, o outro não, mas os 2 da mesma forma. Me animaram, Deus usou a vida deles. Então, lembra disso. Esses versículos: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E como anima? Na hora certa, do jeito certo, pode fazer toda a diferença. Então, muita gratidão a Deus por aqueles 2 lá. Aliás, só uma parte engraçada para vocês terem ideia do nível que era, né, o negócio. Um deles tinha feito cirurgia do coração ali, estava quase dando alta, com diabetes ou pré-diabetes, assim, cuidado com colesterol, não sei o que, a dieta toda regrada do hospital. Primeiro dia que ele conseguia sair caminhando foi na cantina comprar coca e pastel, porque não aguentava mais, né? Eu comprei coca e pastel, eu estava com vontade de tomar um veneno, né? E dava risada. Cara, esse tipo de coisa, assim, naqueles momentos, sabe, muda o ambiente mesmo. Enfim. Agora, uma outra coisa muito importante, tenho mais 2 aplicações aqui. A outra em Deuteronômio. Abre lá de novo. Deuteronômio 10, versículo 12. Deuteronômio 10, 12 diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Esse texto eu li numa manhã e lá no fundo eu estava lutando contra a voz do Espírito Santo que estava me dizendo para falar de Jesus para as pessoas que estavam ao meu redor. Colegas de quarto, enfermeiros, quem eu pudesse. Eu estava lutando. Eu estava pensando, estava bem naquele egoísmo sincero, assim. Deus,
eu não estou aqui para isso. Ah, Deus, eu acabei de passar um negócio aí, estou tudo meia boca, estou capenga, não consigo nem caminhar direito. Me deixa ficar quietinho aqui, Deus. Assim, na minha cabeça era essa conversa, né? Mas eu sabia que eu devia falar com o pessoal. Quando eu li esse texto aqui, ele vem, não é de evangelizar que ele está falando, mas ele está falando de obedecer ao que Deus mandou. E daí na hora me veio, mas na hora, o Espírito Santo, né? Me veio na mente, o que Deus me manda fazer? Mateus 28, 18. Ide por toda a terra, fazei discípulos, e eu estarei com vocês. E eu pensei, tá bom, não adianta, vou ter que ir, né? Mas não foi só isso. Teve duas coisas que me empurraram muito mais, três coisas que me empurraram muito mais. Coisas através de pessoas. Uma delas foi uma mensagem que eu recebi do Léo, um amigo nosso lá está em Chapecó agora, e ele em São Miguel, muito tempo atrás. E o Léo, ele tem o dom do evangelismo, assim, que chega a sair pelas veias dele. Ele é daquelas pessoas, que nem eu falei ontem nos jovens, que tu chega perto dele, sim, eu aceito, eu quero, eu creio, né? Mais ou menos assim, ele não precisa nem falar. Mas ele prega, ele ama isso, isso transborda dele. E ele me mandou um vídeo, talvez até você tenha visto, um vídeo de um pastor contando um testemunho de um irmão que ele conhecia, um irmãozinho que tinha câncer, que estava muito doente, era idoso, estava lá fazendo a quimioterapia, assim, estava no fim das contas, um câncer bem severo. E aquele irmão era um evangelista. E o pastor conta que ele ia visitar, conversava com aquele irmãozinho e perguntava, né? E aí, irmão, como é que tá? Pastor, o senhor não sabe. Evangelizei ali entregou, ali aceitou Jesus, ali fez a oração, fiz culto hoje de manhã com os enfermeiros, fiz isso, fiz aquilo e tal. Tá, mas irmão, e o câncer e a quimioterapia? Não, tá tudo certo isso aí. Mas pastor, aquele lá precisa de oração, chama a igreja e tal. E o pastor contando que era vez após vez, assim, esse irmão dando esse testemunho. Cara, aquilo me incomodou de uma forma, né? Porque o Léo, meu amigo, me mandou esse vídeo e ele disse, cara, tu tá aí para isso. Tu tá aí para levar Jesus para as pessoas. Então fala de Jesus, ora por pessoas, faça cultos, evangelize, não perde tempo. Essa foi uma das coisas, né? A outra foi através do Ângelo. O Ângelo mandou uma mensagem para mim, um vídeo do Gesiel Dias. Não sei se vocês lembram, o missionário gaúcho também está com câncer, também está complicada a situação, tudo isso. E aí naquele vídeo ele dizia que nós, normalmente quando estamos no hospital, estamos naquela situação, estamos no momento de ser cuidados, mas que ninguém cuida dos enfermeiros, dos médicos, da equipe que está nos cuidando. Ninguém pergunta para eles como é que eles estão, se precisam alguma coisa, se querem uma oração, se estão em paz. E que a gente nós cristãos, faríamos toda a diferença se trocássemos de lugar. E perguntássemos para aquelas pessoas, como é que tu tá, precisa alguma coisa e tudo mais. E aí o Ângelo só me mandou esse vídeo, acho que tu precisava ouvir isso aí, assim, né? Direto ao ponto. E a terceira coisa foi com o pastor Robson, né? Logo naquele primeiro dia. O pastor Robson foi lá me cuidar, né? Me ajudar a comer, me dar banho e tudo mais, fazer companhia. E levou um monte de Evangelho de João, que é evangelístico, né? Folheto e tudo mais. Deixou uma pilha lá na mesa. E ele foi conversar com meus colegas de quarto ali e tal, evangelizar. Que eram aqueles dois senhores, né? Foi evangelizar eles. E aí, aquilo ali me incomodou muito, né? Porque daí eu estava assim, eu vi o Robson e ele deixou uma pilha de folheto na minha mesa de cabeceira. E eu naquela briga com Deus. Não, deixa aí, eu vou guardar, vou dar para alguém entregar em outra hora, isso aí, né? Aí eu recebo aqueles dois vídeos, aquelas mensagens, a palavra de Deus e tudo mais, aí eu entendi a minha incumbência. E a partir dali foi o Espírito Santo daí. Porque aí ele começou a incomodar e começou a capacitar e me deixar sem vergonha, no bom sentido, né? E aí, cara, para quem eu podia, que eu sentia que dava abertura, assim, eu tava orando e estava evangelizando, né?
E aí foi para os colegas de quarto, orei com eles, orei por eles. Foi uma enfermeira, as enfermeiras na manhã seguinte, eu acho, foram trocar roupa de cama lá, tinha saído do banho, assim, e aí já peguei meio na corrida ali, falei e tal, e não deram muita bola, pegaram o folheto e saíram. Deu um tempo depois ali, veio uma delas lá, tu não faz oração pelas pessoas? Agora, né? Já desci da cama, botei o chinelo ali, aí ela pediu oração, fui lá, orei com toda a equipe dos enfermeiros, né? Num outro dia ali, passando a semana, eu estava incomodado, achei que tinha terminado minha missão, né? Eu pensei assim, Senhor, já foi a enfermeira, foi a equipe, os colegas de quarto, deu, né? Tá bom, tudo bem, estou em paz. E Deus de novo, né? Me incomodando, tal. Aí ele me incomodou para ir no quarto da frente e no vizinho. E aí eu, daquele jeito de novo, né? Incrível nossa capacidade de teimar com Deus, né? E eu de novo, Deus, no quarto, outro quarto, né? Eu não conheço ninguém ali. Daí o que acontece? Eu ia ler uma noite, ela ia de noite lá para me fazer companhia. A gente saiu lá, sentar no corredor, numa outra cadeira, para sair um pouco do quarto, conversar e tal. Chegou lá no bebedouro, na nossa frente, um cara de andador, com a perna toda enfaixada, assim, engessada. Falando comigo, né? Cara, tu tá bem, tu tá aí e tal. Eu lembro de ti, eu te vi lá na emergência, na primeira noite que tu chegou. Tu chegou lá e daí eles cortaram a tua camiseta e tal, fizeram os primeiros atendimentos. Eu estava ali no canto da sala, eu te vi lá, que bom te ver mexendo e tudo mais. Eu não vi ele lá, eu não lembrava dele, né? Mas aí ele se apresentou, ele, né, fez o contato. E aí conversei com ele um pouco e ele disse que estava em qual quarto? No quarto do outro lado do corredor ali, aquele quarto que Deus tinha me mandado ir lá falar. Aí eu já não tinha mais desculpa, né? Ou eu tinha a desculpa certa para ir lá no quarto. Aí na outra manhã, orei bastante antes e tal, pedi para Deus me usar, fui lá com os folhetos, orei com eles, conversei com ele, com todos do quarto ali, orei por eles. O pessoal, né? Imagina, a situação de hospital é assim, tá todo mundo aflito, necessitando, querendo, né? E todo mundo chorando, todo mundo, né, se quebrantando assim. E não é por mim, podia ser qualquer um, né? Podia ser qualquer pessoa, mas Deus queria usar alguém, né, para abençoar eles. Conversei com ele, o Daniel, oramos juntos, ele está se aproximando de Deus, está num momento difícil também, enfim. Fui no outro quarto, orei por todos, entreguei os folhetos e tive exatamente a quantidade certa de folhetos para dar um para cada um do quarto e terminou. Aí naquele momento eu entendi, tá bom, Deus, agora sim, né, agora aqui nesse lugar minha missão tá terminada. Eu só estava certo, incomodado, assim, certo de que eu ainda queria falar com a equipe dos médicos que estavam me cuidando. Porque eu imaginei, antes de ir embora, os médicos, né, vão vir aqui ou vão me chamar para falar o desfecho do caso aí e dar alta. E aí eu estava me preparando e tudo mais, mas no fim das contas eles não fizeram isso, só deixaram a alta assinada lá. Então eu entendi que isso aí eu não precisei fazer, não precisei falar com eles, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que Deus quis me usar e mesmo eu teimando, Ele falou e aí eu ouvi e consegui pregar e tudo mais. A lição que fica para nós é que dá para fazer. Eu não sou exemplo, não sou perfeito nesse sentido. Eu falei aqui para vocês, eu fiquei dando contra a Deus, fiquei resistindo a Ele mais do que uma vez nesse processo. E ainda assim Ele me usou. Ainda assim Ele quis me usar. Então, nenhum de nós tem desculpa para não falar de Jesus, para não orar pelas pessoas. Eu te dou uma dica, assim, se oferece para orar pela pessoa. Não orar por salvação, não pergunta se ela quer aceitar Jesus, mas fala para ela, Deus te ama, Ele tem um amor que não cabe, Ele entregou seu filho para te aproximar dele, tu não está precisando de alguma coisa? Posso orar pela tua vida? É dificílimo alguém que não vai querer que o outro ore pela vida dele. Por mais que não acredite muito, que esteja meio assim, não vai fazer mal, pode orar.
E você orando pela pessoa, você está trazendo o poder de Deus sobre a vida dela. Você que crê no Senhor, você tem esse poder. Você tem essa capacidade, essa habilidade. Então vamos fazer isso, gente. Façam isso. Pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas na rua, quando você encontrar, quando tiver aquele incômodozinho, assim, aquele toquezinho, podia falar, né? Viu, deixa eu orar por ti. Eu não sei porquê, mas eu senti que eu tenho que orar por ti. E normalmente as pessoas vão se abrir, elas vão falar, elas vão pedir mais ajuda. Enfim, foram alguns casos desse. Teve um outro quarto que eu também fui, orei por pessoas lá, conversei, enfim, né? Deus, ele vai abrindo as oportunidades, ele deixa o caminho preparado para nós. Enfim, se coloque à disposição. E a última aplicação aqui, o último texto está em Marcos 10. Marcos 10, 29 e 30. Diz assim, Marcos 10, 29. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles a perseguição, e na era futura, a vida eterna. Eu experimentei isso aqui na prática, nesses dias, especialmente lá no hospital, porque a nossa família é de longe, é de Santa Catarina, né? Então, nos primeiros dias, os pais da Leti viriam primeiro, eles não puderam vir logo nos primeiros dias. Então, eu soube depois, né, que teve uma escala de pessoas esperando por mim na emergência, 24 horas praticamente, né? Tinha gente que nem o Matheus, eu descobri semana passada que esteve lá, eu nem sabia que ele tinha ido. Né, o Sérgio me levou para lá na ambulância, o Nadir foi lá comigo, enfim, e um monte de gente se oferecendo, querendo ajudar, querendo estar junto, né? A primeira visita que eu recebi lá foi do Ned, né, o Nedmar, lá na emergência, chegou lá, me ajudou a almoçar e tudo mais. Foi surpresa porque eu estava esperando alguém da família, a Leti, né, alguém assim, daí, o Ned aí, né, e tal, daí já começamos a conversar e tudo mais. E aí, conversando com ele, que eu descobri um pouco disso, que tinha um monte de gente lá, fazendo escala, assim, tipo, esperando para ver se eu ia precisar alguma coisa e tudo mais, e eu nem sabia disso. E aí eu fiquei pensando, né, da onde que vai sair esse tipo de comportamento, né, de disposição, de atitude? Cara, isso é só o Evangelho que produz. Isso é só Deus, é só Jesus, que nos faz uma família. Daí que eu vi aqui, né? Claro, os meus pais estiveram aqui, cuidaram de mim. O meu pai ficou 2, 3 dias lá no hospital, a Lê, né? Sem comentários. Os meus sogros também. Mas muito mais, além disso, eu tive outros pais, irmãos que estiveram lá comigo, né? Que nem eu falei, me ajudando em tudo. A tomar banho, a me vestir, a comer, a escovar os dentes, a subir e descer da cama, nos primeiros dias que eu não me mexia. Cara, isso é coisa que não é qualquer um que faz. Tem que ser irmão, né? Tem que ser família. E nesse caso, eu experimentei esse cuidado de Deus. Nós experimentamos, né? A casa lá do Aldo e da Ângela, que são irmãos lá de Passo Fundo, de outra igreja, abriram a casa esses 9 dias para ler e toda a minha família ficar lá. Enfim, abriram a casa, eles dormiram lá, entravam, saíam, tinham chave, né? Isso é só família que faz. E nem sempre família de sangue, não necessariamente família de sangue, né? Mas essa família na fé. Então, é um privilégio que só o Evangelho dá, receber 100 vezes mais, no presente,
irmãos, pais, mães, casa e, junto com isso, a perseguição e, na era futura, a vida eterna. E, nesse sentido, da era futura à vida eterna, eu acho que a aplicação mais profunda assim, que eu pude fazer e que eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês é que o sofrimento, a dor, a angústia, o passar por um momento, uma provação assim, isso só vai fazer sentido se você olhar do ponto de vista da vida eterna. Isso a Lê que me ensinou. Ela me ensinou a enxergar as coisas dessa forma. Se você olhar de dentro do momento que você está num turbilhão, né? Por que eu fui cortar lenha? Por que foi cair um galho em mim? Por que foi me dar um AVC? Por que eu fui ficar paralisado? Será que eu vou ficar? Não vou ficar? Será que eu vou voltar? Não vou voltar? Não vai levar a nada você ficar naquele turbilhão, mas sai disso e olha do ponto de vista da vida eterna. Daí você vê, eu estou aqui agora, vivendo isso, mas eu tenho tudo isso aqui na presença de Deus para viver. Eu tenho tudo isso aqui de alegria, de paz, de satisfação, de ausência de qualquer problema na presença de Deus para viver. Então, tu vê como esse momento, essa coisa que eu estou enfrentando fica minúscula. E conseguir enxergar as coisas dessa forma, é só o Evangelho que nos proporciona. É só quem tem um compromisso com Deus, que ama o Senhor, que espera para estar na presença dEle o máximo possível, é que consegue experimentar. E eu tive uma experiência infeliz no hospital nesse sentido, porque tinha uma família enfrentando uma situação difícil lá com um dos entes bem doente, né, desenganado já, e eu conversei com um dos familiares e eu tentei expressar isso aqui, só que não era alguém crente, e eu vi que não foi bem recebido, porque não faz sentido. Para alguém que não é crente, que não tem essa esperança no Senhor, não faz sentido eu dizer, olha, por mais que doa agora, e pode ser ruim, e vai sofrer e tudo mais, não olha só para isso, porque o porvir é muito melhor. Não faz sentido, porque o ser humano por si, ele pensa só no agora. Ele está preocupado com agora, eu quero que acabe agora o meu sofrimento. Mas o cristão, que não é um ser humano normal, ele consegue ver que, mesmo que o sofrimento não acabe agora, mesmo que ele dure toda a vida, o depois é muito maior, o sem sofrimento é muito maior. E isso é algo que só a esperança em Jesus, só a esperança da vida eterna pode nos dar. Então, tentem lembrar disso na próxima vez que vocês estiverem em sofrimento, em angústia, em dificuldade. Não foi automático para mim, não foi rápido, mas eu vi que Deus estava me preparando um bom tempo antes para conseguir viver e enxergar dessa forma. Trabalha isso no teu coração, para não ser ingrato ao Senhor no momento da dificuldade. Alguns aprendizados que eu tive. Então, coragem para testemunhar do amor de Deus e orar por pessoas. Um outro aprendizado foi a necessidade de dar uma pausa em tudo que eu estava fazendo. Eu percebia que eu estava cansado, eu percebia que eu estava fazendo bastante coisa, eu não acho que era coisa demais, mas Deus achou que era coisa demais. Então, eu não ia fazer, eu não ia dar essa pausa, parar, descansar de fato como Deus queria que eu descansasse. Eu ia continuar tentando dar o meu jeito. E daí Deus disse, não, para aí, sossega, né? E eu estou sossegando agora, estou descansando, forçado, mas não forçado também, enfim. Eu nunca tive vergonha de dizer que eu estava cansado. Eu nunca tive vergonha de dizer assim, gente, eu estou fazendo coisa demais, eu estou cansado e tal. Nunca tive medo de dizer, vão me achar fraco e tudo mais. Nunca tive vergonha. Ainda assim, ou melhor, eu anotei aqui para lembrar, quando eu preguei aquelas mensagens sobre trabalho e descanso, lembra? Né, que nós precisamos descansar e tal, eu estava escutando aquilo também, estava falando ao meu coração também. E no meu ponto de vista, eu estava trabalhando e descansando. Mas Deus, na sabedoria dele, achou que não. E eu dou razão para ele, com certeza. Eu estava trabalhando demais, estava fazendo coisa demais, na igreja mesmo.
coisas que ainda precisam ser feitas, mas que não sou eu que preciso fazer necessariamente. Então, eu percebi que eu tinha dificuldade de perceber isso. Percebi que eu tinha dificuldade de perceber que eu estava sobrecarregado. E, como consequência disso, eu vi o despertamento da igreja. O início, talvez, do despertamento da igreja. Despertamento primeiro para orar, né, orando por mim, né, muita gente falando, mandando mensagem, dizendo, estamos orando por ti, estamos preocupados e tudo mais. Esse despertamento, a questão do serviço também na igreja, né, porque quando eu não estou, eu que fazia um monte de coisa, quando eu não estou, se é para acontecer as coisas, outra pessoa tem que fazer. E aí eu via a equipe da liderança dos jovens, explodindo, né, fazendo, tomando a frente e tudo mais. O pessoal aqui do culto, né, puxando, fazendo tudo. E eu vi, graças a Deus, que eu não sou tão indispensável assim. Graças a Deus. Sou muito, muito mais dispensável do que eu imaginava. E que assim seja. Aliás, nem se eu quisesse eu conseguiria voltar ao que eu estava antes. Pelo menos por um bom tempo. Então vai sobrar mais coisa para vocês fazerem. Né? Esse despertamento ele vai continuar acontecendo. Essa foi uma observação que eu fiz. Né? Deus sabe que eu queria trabalhar essa questão do passar para os outros, né? Delegar mais as funções. Mas Ele sabe também como eu sou... como é que se chama? Centralizador. E é uma dificuldade, né? Em vez de passar para outra pessoa, não, deixa que eu faço, e daí eu vou passando aos poucos, eu ia demorar demais. E foi só assim, para eu passar de uma vez, né? Agora, se outro não fizer, não sai o negócio. Então, por isso tudo, eu fico lembrando, pensando, olhando assim, no geral, cara, eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez. Eu até brinquei em alguns momentos, né? Se é para continuar fazendo, operando, trabalhando isso na igreja, assim, para fazer a igreja crescer e tudo mais, eu podia dar um outro AVC aí que eu estou tranquilo, né? Ele pode fazer o que ele quiser também. Brincadeira à parte, ele sabe que eu não gostaria de ter outro AVC, mas sim que eu gostaria que ele continuasse operando isso na gente, né? Em vocês, em nós todos. Antes de eu ler um texto final e a gente celebrar a ceia juntos, a partir de agora, vocês já viram, não estou mais o mesmo. Eu não consigo ser mais o mesmo, né? Eu não sei por quanto tempo eu vou continuar tão devagar quanto eu estou. Eu não sei quanto vai demorar para eu voltar assim, ao que eu vou chamar de normalidade. Mas mesmo essa normalidade vai ser bem abaixo do que eu estava antes. Vai ser bem mais devagar, vai ser bem mais pausada do que antes. O que isso influencia, o que muda na vida de vocês, da igreja, né? Vai ter muita coisa que se vocês não fizerem, não vai acontecer, né? Que se vocês não se dispuserem, não botarem a mão na massa aí, gastar tempo, gastar energia, investir, não vai acontecer. E eu vou estar em paz com isso. Mas eu espero que daí vocês não estejam. Que vocês se incomodem e se coloquem à disposição do Senhor para fazer. Graças a Deus que Ele me tirou de uma forma muito cuidadosa e soberana, me tirou um pouco de cena, me deu esse senta lá, baixa a bola aí, para poder trabalhar na igreja e através da igreja. O texto que eu gostaria de ler para encerrar é Salmo 66. Eu li essa semana e disse assim, bom, esse texto acho que resume bem. Salmo 66, versículo 16. Salmo 66, 16 diz assim: Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os meus lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu.
deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Deus me ouviu, deu atenção à oração que eu dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Em resumo, em tudo isso que eu disse, que eu vivi, que vocês fizeram, que eu deixei de fazer, enfim, tudo isso aí, não tem como não ver o amor de Deus operando. Não tem como não ver a mão de cuidado dele e a resposta dele às orações. Se você quiser, dá para viver isso também. Não um AVC, tá? Reitero isso, não precisa, mas viver essa resposta, essas respostas de Deus. Se coloca diante do Senhor. Esse texto aqui fala, se eu guardasse o pecado no meu coração, Deus não ouviria, mas Ele ouviu. Então se coloca diante de Deus e pede para Ele mostrar o que está atrapalhando a obra, o que está te atrapalhando de servir, de se entregar mais, o que está tirando o teu contato com Deus, no que tu precisa mudar, o que tu precisa entregar para Ele, que Ele vai ouvir, e Ele vai fazer, e Ele vai operar com amor. Ele vai operar com amor. Amém? Grupo de louvor, pode preparar para a gente cantar mais uma música. E para a nossa celebração da ceia, eu gostaria de ler um texto de Efésios. A gente leu ontem, foi a pregação dos jovens, foi sobre isso, né? A Cássia trouxe a mensagem. Efésios 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu queria lembrar você, ou relembrar desse ponto que eu falei aqui. Deus nos faz família. Deus nos faz pais, mães, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O que é a ceia, se não uma janta de família? Eu sempre digo isso, né? Que nem aquela janta de Natal, de Páscoa, que reúne todo mundo. Uns são mais próximos, mais apegados que os outros, mas todo mundo é família. Agora, olha o que o versículo 3 diz, a ordem que a Bíblia nos dá. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A Cássia destacou ontem muito bem que nós já temos a unidade do Espírito. Nós já temos o Espírito Santo que nos faz família. Agora, para conservar essa unidade, precisa do nosso esforço. Por isso, façam todo o esforço para conservar essa unidade. Façam todo o esforço para enxergar os irmãos, como família. Façam todo o esforço para enxergar o irmão mais velho, que é Cristo, que é o Senhor dessa família, como aquele que nos uniu e que isso nos deixa no mesmo nível diante do Senhor. Relembra que você é família e que você tem irmãos. Eu gostaria que, durante essa música, você orasse ao Senhor nesse sentido. Nós vamos celebrar a ceia, nós vamos celebrar esse vínculo que é feito em nós através do Espírito Santo. Mas eu quero que nesse momento você se coloque diante de Deus e avalie a sua postura como membro dessa família. Como é que eu estou me portando em relação aos meus irmãos? Será que eu não estou sendo um irmão ovelha negra? Será que eu não estou sendo um irmão solitário, egoísta, que não está se envolvendo, que não está amando os outros irmãos, que não está se deixando ser amado? Se coloca diante de Deus, fecha os olhos, vai falando com Ele, vai entregando ao Senhor o teu coração nesse sentido.
Senhor, nós reconhecemos isso, Pai. Que para te adorar foi que eu nasci, Senhor. Eu nasci para estar do teu lado, Senhor. E o Senhor faz isso por mim. O Senhor nos torna família, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua obra, Pai. Obrigado por nos dar nessa vida pais, mães, irmãos, irmãs, Senhor, família. Obrigado por nos fazer uma família contigo, Senhor. Por sermos chamados teus filhos, ó Senhor. Glórias a ti, porque isso não vem de nós, isso é presente teu. Foi lá na cruz do Calvário que isso foi feito por nós, Senhor. Que toda a barreira da inimizade foi derrubada, graças a ti, Senhor Jesus. Toda a barreira do pecado que nos afastava do Senhor, que nos tornava desagradáveis aos teus olhos, foi derrubada. E agora nós podemos ser chamados filhos, filhos queridos. Muito obrigado por isso, ó Deus. Nós podemos te chamar nosso Pai, Paizinho amado, e te agradecer pelo teu cuidado. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado pelo sangue derramado, pelo corpo de Jesus entregue na cruz, que nos perdoou dos pecados e nos fez novos na tua presença, Senhor. Senhor, continua operando isso em nós. E nesse momento, nesse tempo agora, daqui a pouquinho que nós vamos tomar juntos a ceia, que o Senhor opere no nosso coração um amolecimento, Senhor. Que o Senhor opere no nosso coração uma sensibilidade de novo ao irmão que está do nosso lado. Sensibilidade ao corpo de Cristo que é a igreja, Senhor. Que nós deixemos de ser egoístas, Pai, deixemos de ser fechados, duros, ó Senhor, sem nos importar com os outros, mas continuemos nos importando, Senhor, assim como toda a igreja se importou comigo, Deus, e eu me senti tão abençoado por isso, ó Senhor, tão grato, que isso se repita entre nós, Senhor, uns com os outros, não apenas comigo aqui, ó Pai. Muito obrigado pela tua obra na cruz que possibilita tudo isso, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que vão servir a ceia, vão ser vocês? Pode ser outro? Então, um casal poderia vir aqui me ajudar, por favor? Quem se sentir à disposição aí? Por favor. Se você vai tomar a ceia, você é crente no Senhor Jesus, batizado nas águas, pode ficar de pé. Quando você pegar os elementos, você pode sentar e então nós vamos tomar todos juntos no final a ceia do Senhor. Nesse momento aqui que nós... Podem passar distribuindo, por favor. Nesse momento que nós ficamos alguns de pé e outros não, eu não quero que você se sinta excluído, porque se nós somos uma família, esse círculo não está fechado, mas nós somos uma família louca para receber mais gente, uma família louca para aumentar. Então o convite fica aberto. Creia no Senhor Jesus, tome um compromisso diante dele, em relação a ele, e faça parte você também dessa família. Quem recebeu os elementos, permanece em oração, fica de cabeça baixa, vai conversando com Jesus.
Vamos comer e tomar juntos, lembrando que somos família graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus, conquistada lá na cruz do Calvário, através do corpo e do sangue dele, graça que nos torna família e nos faz irmãos, filhos de Deus, e a presença consoladora do Espírito Santo, estejam sobre você, a tua família, a tua casa, em todos os teus afazeres durante essa semana, em nome de Jesus. Amém?